caríssimos irmãos e irmãs, segunda-feira, dia 15 de maio do ano de 2023, estamos aqui no Centro Espírita Maria Madalena para mais um dos nossos encontros, né? Encontros com os amigos da espiritualidade, encontro que nos é permitido, para que possamos nos fortalecer, nos esclarecer na nossa caminhada. Como toda segunda-feira, às 18 horas, faremos a prece para os irmãos desencarnados, com a nossa irmã Giovana, e por volta das 18h30, 18h40, emendaremos com o estudo do Livro dos Espíritos. Os irmãos que estão conectados conosco, espero que nosso som esteja legal, ainda não tive um retorno. Tá, boa noite a todos, irmãos e irmãs. Sempre um prazer poder contar com vocês. E mais os irmãos que estão presentes aqui na casa, participando conosco diretamente em loco, né? Aqui em casa da Maria Madalena. O nosso irmão Paulo está ali escondidinho, nossa irmã Janaína está ali, e a nossa irmã Nana também está aqui conosco. Que ótimo. Então, nos preparando, nos harmonizando para mais uma noite de trabalho, de amparo da espiritualidade, e nós, por nossa vez, fazendo a nossa parte. A nossa parte é buscarmos. E a gente busca e eles nos oferecem. Então, vamos convidar a nossa irmã Giovana para o nosso trabalho. Vamos trabalhar, dona Giovana? Sim, senhor, vamos trabalhar. Que ótimo, assim que se fala. Soldado no quartel quer serviço, então vamos à luta. Hoje é o nosso dia de prece para os desencarnados e para os sofredores, pela prece de Cáritas, como sempre nós repetimos. Mas, na realidade, a própria prece para os desencarnados, ela fala nos encarnados e desencarnados. Eu trouxe aqui uma oraçãozinha. Não chega a ser uma oraçãozinha, é uma parceria minha com o doutor Bezerra. Que parceria, hein? Besta, né? Que parceria. Parceriazinha. Mas ele é tão amoroso, ele é tão doce que ele permite essas irreverências. A gente sabe com quem se mete, né? Eu sei. Senhor Jesus, somos os herdeiros da tua misericórdia. E, apiedado das nossas imperfeições, tens alongado o olhar benigno às nossas penas pelo trabalho, ao invés do sofrimento. Neste momento de comunhão espiritual, a fim de que possamos servir-te com o empenho necessário à nossa libertação interior, permite que os espíritos generosos que sempre nos socorrem venham ter conosco, mais uma vez, amenizando a aspereza das nossas lutas íntimas. Fortalece, Jesus, a nossa fé, na certeza de que a tua presença, para que não esmoreçamos em nós a esperança dos tempos que virão. Amém, amém e amém. Esses espíritos que a gente fala, quando estava pegando algumas frases do Dr. Bezerra, no livro Compromissos Iluminativos, eu me lembrei de que são os espíritos do plano superior, quando se preocuparam em criar, nesta área, um espaço
para aqueles que estão sofridos, doentes do corpo e do espírito, para aqueles que precisassem de aconchego e acolhida. Eles pensaram em inspirar alguns irmãos da Terra para fundar uma casa que se propusesse a receber os sofredores, esclarecer aqueles que buscassem a verdade. E um grupo de trabalhadores se reuniram em sua casa, na sala de sua casa, e o grupo cresceu de tal forma, e o grupo se fortaleceu e se irmanizou tão fraternalmente que decidiram fundar uma casa. Em 1926, essa casa vai completar 26 anos. Naquela época, a Leopoldina era o caminho da cidade imperial, onde o governo do Brasil transitava. E quando o Barão de Mauá se propôs a construir uma estrada de ferro, um senhor de terras que tinha terras nesta área de Ramos colocou uma condição para que essa estrada de ferro passasse pelas suas terras, que construísse uma estação de parada do trem em Ramos. E tinha também aqui, logo ali, a praia de Ramos. Então, na realidade, Ramos foi onde começou o desenvolvimento desta área, que não é só Vigário Geral até Bom Sucesso. A gente considera a área de Leopoldina uma área muito maior, né? É a área da Leopoldina. Então, esta casa foi fundada, esses irmãos, que eu tenho uma reverência, até de quem eu não conheci, mas conheço o filho dele, que é José Narciso da Silva Braga, e o nosso irmão Tiago, patrono do departamento médico, e outros do quilate deles, né? Quilate é medida de pedras preciosas. Pedras preciosas são medidas por quilates. Fundaram esta casa. E depois desses fundadores vieram outros trabalhadores do mesmo nível de evolução espiritual, que foram substituindo esses irmãos, que continuam até hoje, nos ajudando, nos amparando, nos fortalecendo para que nós demos uma pequena continuidade, uma pequena contribuição de trabalho a esta casa. Sei disso porque eu tenho uma mensagem que foi mandada para mim por um fundador, um dos fundadores. Era isso que eu queria lembrar para vocês, mas vamos deixar de lero-lero, vamos ao nosso trabalho. É interessante, nos esclarece. É bom conhecer um pouco da nossa história, né? Entender um pouco do processo. É bom. É. Bom lero-lero. Pela história a gente entende, a história é importante para a cultura, para entender o presente, né? Os retrocessos que a gente tem, as coisas que a gente deveria estar superado há um século e a gente continua fazendo, imitando. Nós somos imitadores, nós não temos nada inédito, tudo é cópia. E eu trouxe também, que nós comentamos há pouco tempo, pastor Gildo, você vai lembrar,
Eu que fui criada em colégio de freiras, graças a Deus, tudo que eu tenho de bom como ser humano, respeito, honestidade, e algumas qualidades mais que eu sei que tenho, eu trouxe do meu colégio de freiras. E eu estava falando para o pastor Gildo que a linguagem hoje, eu ainda frequento igreja, gosto muito de igreja. Quando eu trabalhava na cidade, eu sempre entrava na igreja, entrava numa igreja à tardinha, com a igreja na penumbra. A igreja de Santa Luzia, por um período, eles botaram um fundo musical à tarde, a gente ia na igreja, a igreja estava a meia luz, só com aquela luzinha vermelha do altar-mor acesa. E tinha a Ave Maria, tinha os outros clássicos que se usam, né, na igreja. E você sozinha ali sentada naquela igreja, um lugar de plena paz, de plena comunhão com Deus. Então, a gente sabe que a linguagem da igreja mudou bastante, muito. E como nós estamos fazendo uma recapitulação através do livro do Céu e Inferno, é uma coisa já bem antiga. E aí, aqui a gente tem uma confirmação, uma pagelazinha da folhinha Coração de Jesus, que é de uma editora católica. Jesus sabe das consequências que irá enfrentar por causa do anúncio do reino. Ele conscientiza seus discípulos neste discurso de despedida. Dentro de pouco tempo, o mundo não mais me verá. Os discípulos ficam abalados e com medo diante da despedida de Jesus. Mas existe uma forma de superar o medo da separação e a morte através do amor. O amor é imortal, quando a gente ama de verdade. Então, Jesus falou, abre aspas, se me amais, guardareis meus mandamentos. Quem ama Jesus realmente será amado por Deus, Deus Pai. E receberá, olha só, e receberá o Espírito da verdade, que é o defensor, o Paraclito ou Paracleto, que ensinará tudo e os trará à memória daquilo que Jesus disse. Essa frase é uma frase do Espiritismo. O Espírito de verdade. O Espírito de verdade anima, sustenta a caminhada da comunidade e, por nome dele, o Cristo, estará presente entre nós até o final dos tempos. Concordo em gênero e grau. Isso, para mim, é espiritismo puro, numa folhinha, num calendário católico, de uma editora católica, bem tradicional. Frei João Maria Barbosa Machado, da Ordem de São Francisco dos Menores. Que Deus abençoe, Frei João João Mário. Que Deus abençoe Leonardo Boff, que Deus abençoe Padre Marcelo, que Deus abençoe Papa Francisco, que Deus abençoe todos os homens de bem que não se deixam levar pelas coisas que estão acontecendo. Mas vamos, então, para não nos perdermos, vocês precisam tomar conta de mim, hein? Tentaremos. O seu Ivan gosta muito de falar da velhice, idade, só me chama de velhinha. Eu estou na idade provecta. Então, vamos cantar a Canção do Amor, de Francisco de Assis, que é o Homem Amor,
Depois vamos fazer a prece de Cáritas para ajudar na tarefa dos trabalhadores que vão fazer as visitas domiciliares e hospitalares para os doentes e os sofredores, para os tristes e os esquecidos. E depois nós vamos fazer a prece dos desencarnados. As duas preces servem tanto para os encarnados como os desencarnados. E, na realidade, o mundo material e o mundo espiritual é uma coisa só e está em permanente contato, né? Às vezes a gente não percebe, estamos sendo conduzidos por algum irmãozinho espiritual. Senhor, fazei o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela aprovação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Pai, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a humildade, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Graças a Deus. No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo,
a oração 66. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas. Falíveis nos fizeste, mas dando-nos capacidade para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que não han podido resistir aos seus maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os bons espíritos cerquem, que a tua luz lhes brilhe diante dos olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham prosternar-se a teus pés, humildes e arrependidos. Pedimos-te igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles nossos irmãos que não tiveram forças suficientes para suportar as suas provas terrenas, nossos irmãos suicidas. Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar, e só aos teus pés temos que o depor. Grande, porém, é a nossa fraqueza, e a coragem nos falta muitas vezes no curso da jornada. Compadece-te destes servos indolentes que abandonaram antes da hora o trabalho. Que a tua justiça os poupe e consente que os bons espíritos lhes levem alívio, consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostrai, Senhor, aos culpados que desesperaram. E sustentados por essa esperança, eles aurirão forças mesmo na grandeza de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o passado, o presente e se prepararem para as grandes conquistas do futuro. Porque nós sabemos que o Espírito não retroage. Mesmo que o Espírito saia desta experiência, desta jornada, ou estacionado, ou mais comprometido, na próxima oportunidade ele virá em condições melhores para superar as suas fraquezas e vencer os seus maus pendores. Nosso irmão Kardec afirma, para uma pergunta que ele faz aos espíritos, se o espírito pode, com facilidade, superar os seus maus pendores. Kardec responde que sim, e às vezes com pouco esforço, né? Sim. Então, a gente tem que seguir o conselho do meu amado Emmanuel, que reservou para a qualidade da vontade um gabinete. Um gabinete não é um quartinho, não é um puxadinho, um gabinete é uma sala. Então, o gabinete da vontade tem que ser o maior espaço na nossa construção humana, no nosso edifício, desse corpo físico e espiritual que nós nos expressamos como espíritos imortais que somos, filhos de Deus, sempre vigiados sobre seus olhos. E hoje trago para nós refletirmos uma continuação da pedagogia espírita de Herculano Pires. É J. Herculano Pires, desconfio que o J é José. E escolhi a dática de Kardec. De 15 em 15 dias, intercalando com o estudo do livro Céu e Inferno, estamos estudando temas que diz respeito direto com o comportamento humano, com a maneira de ser das pessoas.
Falamos um pouco de moral, não com esse livro, mas do nosso italiano, que não é espírita. Falamos de ética também, de Pietro Baldi, o Baldi. Falamos das leis morais do universo, que aí é do Caligares e de Joana de Ângeles. No dia 1º de maio, me parece, falamos sobre a pedagogia de Jesus, fundamentos pedagógicos e a pedagogia da esperança. Não estou seguindo a ordem da sequência do livro, porque não sabia que ia escolher seguir mais ou menos no mesmo assunto. Então, é provável que no próximo encontro, dia 29, falemos sobre o nascimento da educação cristã e depois da pedagogia cristã, que são temas anteriores à pedagogia de Jesus. Eu escrevo porque a cabeça já está falhando, aí eu escrevo. Vamos então ao tema de hoje. A didática de Kardec. A didática é hoje, vou avançar pela área do meu irmão, achou, Gildo, ia chamar você de Ataíde, a segunda vez. No outro dia também eu ia te chamar de Ataíde. Amo Ataíde, paixão. Quer dizer, a pedagogia de Kardec. A didática é hoje entendida como a arte de ensinar. Houve um tempo que se fazia confusão entre pedagogia e didática, como a gente faz confusão entre moral e ética, né? Então, foi Comênios, não é meu conhecido, não é meu colega, no século XVIII, o responsável principal por essa confusão, quando publicou sua Didática Magna, que abrangia todo o seu pensamento pedagógico. Do século XVIII ao XX, porém, o termo definido nos seus devidos limites, como exige a linguagem científica. Para melhor compreendermos esta palavra, que é de origem grega, devemos ir às suas raízes. Arroio, que também não é meu colega, nos ensina, abre aspas, em grego, ensinar e instruir se diz didasko. Eu não sei se em grego o O dobrado, que é uma expressão editorial antiga, gráfica, ou se é didasco, mas eu acho que não é, eu acho que é didascou. E didástolos é o mestre. E didaxis é lição. André Morreio, porque é francês, em sua vida e obra de Kardec, esse Morreio escreveu a vida de Kardec, sua obra. Lembra alguns trechos da educação pública que o professor Denisard Rivaio submeteu ao parlamento em 1828. Destacamos os seguintes trechos. Abre aspas. Os planos apropriados para educar a juventude constituem uma ciência bem definida, que se deveria estudar para ser professor. Sublinhei. Da mesma forma que se estuda medicina para ser médico. Sublinhei. Da mesma forma que se estuda outras coisas para se dizer
que se conhece a matéria, e não achar. Nós não temos que achar nada. Nós temos que buscar as origens das coisas para, quando nós falarmos, sabermos o que estamos falando, não ficar achando. Por isso que eu sempre me apoio naqueles que sabem mais do que eu. Só faço tirar cola. Quando eu estudei, eu não sabia tirar cola, não. E eu tinha uma professora que dizia que o aluno que sabe colar era inteligente. E preguiçoso. Então, para ser professor, tem que se estudar pedagogia. Porque para ser médico, tem que estudar medicina. Verdade verdadeira. Não se pode ou não se deve improvisar quando não se domina o assunto. Isso aí é por minha conta. Depois, explicando as condições necessárias do bom desenvolvimento do ensino, concluiu o nosso Morreio. Este um ponto muito importante. Não, de Morreio não, Kardec. Este é um ponto muito importante que me proponho a desenvolver numa obra completa sobre pedagogia. Morreio lamenta, abre aspas. Kardec não chegou, infelizmente, a escrever esta obra. Nos seus primeiros 30 anos de atividades pedagógicas, foi obrigado a viver no dia a dia, a esforçar-se para ganhar o pão cotidiano e, sobretudo, a empenhar-se na aplicação das suas teses pedagógicas. Então, ele já estava exercitando aquilo sobre o que ele ia escrever a teoria. Mais tarde, o Espiritismo ocupou-lhe o tempo integral, fecho aspas. Isso nos mostra que Kardec não escreveu a sua pedagogia por ter que se dedicar integralmente às pesquisas espíritas e à codificação do Espiritismo. Mas, se não pôde realizar o seu sonho pedagógico, por outro lado, encontrou no Espiritismo e nos deixou um vasto campo para a aplicação da sua didática. Então, nós já tínhamos a prática, ficava mais fácil achar a teoria, porque é assim que se pesquisa, né? Da prática para a teoria. E da teoria para a prática. E aí nós nos tornamos experts no assunto. Certo, Munhoz? Tem gente que pula as partes importantes. Deixa eu me achar aqui. E isto é o que vemos em toda a sua obra, desde o Livro dos Espíritos até os livros subsidiários ou de introdução à doutrina, bem como nos valiosos fascículos correspondentes a quase 12 anos de seu trabalho pessoal na redação da Revista Espírita, obra imensa que justamente considerou como sendo os anais do Espiritismo e indispensável, sublinhei, ao estudo da doutrina. Assim, embora tenhamos hoje uma pedagogia do mestre Kardec, o mestre aqui foi por minha conta, ele botou professor. Pedagogia do mestre Kardec, temos a didática do grande professor de Espiritismo, como foi chamado na época. Essa didática ressalta de todo o seu trabalho. E podemos ver em relação com alguns tópicos de suas obras publicadas anteriormente. E, olha só,
admitidas pela Universidade da França, que o seu método de ensino seguiu no Espiritismo a mesma orientação e as mesmas normas, sublinhei, do seu tempo de professor e diretor de instituto daquela época. Acabou? Admirou-se? Ah, tranquilo. Só para lembrar, só. A gente botou um reloginho ali para lembrar ela do horário. Que agora é mais reduzido, né? Está reduzido. Mas essa questão da didática é muito importante, Giovana. Gostou, professor? Porque a didática são as técnicas de ensino, né? E elas são importantes para que o professor procure entender qual a técnica que se ajusta melhor a determinadas situações, a determinadas condições. E na época de Kardec, isso vem de lá para cá, isso vem evoluindo. Lógico que já existiam técnicas, mas eram técnicas individuais, cada um fazia a sua. E não havia uma divulgação dessas técnicas. Então elas se perdiam. Naquela época... Mas já era aplicada no Instituto Iberdon, né? Sim, então alguns institutos da Naquela Europa época. já faziam técnicas, usavam técnicas de educação. E alguns eram especialistas, tinham indivíduos que eram expoentes nessa questão, né? Mas é bom que a gente entenda, porque a gente fica imaginando, né, de onde Kardec tirou isso tudo, né? Se isso foi ao acaso, como é que foram as coisas. Não foi nada ao acaso. E tem um trechinho que eu vou trazer de uma obra, Universo e Vida, do Hernani Teixeira, eu acho, que está separadinho lá, devo trazer talvez na outra, que eles falam uma coisa sobre o Espiritismo. Esse trechinho é um pouco mais de uma meia página sobre o Espiritismo. O Espiritismo não precisa de pendurucalho, não precisa que se agregue a ele. A gente pode até ler, saber, para conhecer, para acumular conhecimento, mas o Espiritismo não precisa de ser, vou falar uma palavra, conspurcado com liturgias, com achismo, né, de outras filosofias, a não ser que a pessoa queira ser um livre pensador, né? Mas se a gente quer escolher um caminho, né, a gente tem que se dedicar. As pessoas gostam de redescobrir a roda, né? Já está aí simples e acha que não, que ela é inteligente demais e pode o achismo alguma que eu falei. coisa mais adiantada, né? Isso que você falou é legal, porque o espiritismo ele é muito simples, né? A gente floreia muito, mas ele é muito simples. Então, a Rosana está me mostrando o reloginho aqui, vai dizer que está na hora da gente encerrar. Então, irmão, vamos fazer uma prece para encerrar esse trabalho e emendar na mesma live e vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Giovana, faz uma precezinha de coração, tá? Giovana, prece de coração para a gente... Você esquece que eu estou na idade provecta e fazer prece de coração. Eu gosto tanto de copiar as preces, não, mas porque eles falam tão lindo. Exercita a tua de coração. Jesus, mestre amado, aqui estamos na nossa casa, na nossa escola, no nosso templo. Que tu nos deste como um presente de Pai,
para que aqui nós abríssemos o nosso coração, a nossa mente, e buscássemos através da intuição, da inspiração, do amparo dos nossos irmãos maiores, que estão mais adiantados que nós, as orientações necessárias para que nós não nos percamos pelos caminhos da vida. Agradecemos a todos esses companheiros de jornada, os da espiritualidade maior, os que fundaram a casa e os que vieram através do tempo, deixando a sua folha irrepreensível de trabalho como exemplo para nós. A estes nossos irmãos, a nossa gratidão, o nosso louvor, de hoje nós podermos ler esses livros e depois de muitas leituras, estão quase 40 anos de ler e reler, e ainda encontramos motivos para querer retornar a ler esses ensinamentos de Kardec, que calam tão profundo no nosso coração, embora a gente faça as nossas incursões nos outros nossos companheiros de outras filosofias, porque é como uma árvore, né? Ela tem o tronco e tem os seus galhos. E o Espiritismo é um desses galhos desta grande árvore que representa o nosso universo. Pai, abençoa os nossos propósitos, fortalece a nossa vontade, o nosso espírito, para que nós não esmoreçamos e que possamos trabalhar, assim como o Chico, até o final dos nossos dias. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Lembrando que sem som. Ai, obrigado, Milcinho. Obrigado, pessoal, que falou do som. Eu cortei o microfone da Giovana e esqueci de ligar o meu microfone. Então, recapitulando aqui, obrigado aí aos irmãos que avisaram. Acho que agora voltou, né? Ótimo, valeu. Obrigado. Então, nosso estudo agora que vai se iniciar, o estudo do Livro dos Espíritos, parte 4, das Esperanças e Consolações, estamos no capítulo 2, e na semana passada nós falamos da ressurreição da carne, que foi um assunto, né, um tema que coincidiu, se é que existe coincidência, com o tema desenvolvido pela Giovana no estudo do céu e inferno. Foi muito interessante. E
seguimos no estudo e chegamos a entrar no item 9, paraíso, inferno e purgatório, que nós daremos continuidade hoje. Então, na pergunta 1014, agora o som está funcionando, está tudo bem, né? Ótimo. Na questão 1014, Kardec perguntou aos espíritos como se explica. Vocês querem dar uma olhada rapidinho nas questões anteriores, né? Vamos lá para a gente não ficar... Aqui, paraíso e inferno, nós começamos na questão 1012. Kardec perguntou: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seu merecimento? E aí Kardec e os espíritos esclarecem que não há lugares circunscritos, não é? Isso é um esclarecimento que o espiritismo nos traz. Os lugares nós fazemos, não são lugares específicos. Na 1013, ele pergunta, né, o que se deve entender por purgatório? Aí o Espírito diz, dores físicas e morais, o tempo da expiação. Então, o purgatório, ele esclarece para a gente que ele está muito associado à nossa encarnação e é um período de expiação, um período de dores físicas e morais que somos submetidos para o aprendizado, para o fortalecimento ou para o resgate. E agora, na questão 1014, então ele pergunta como se explica que espíritos cuja superioridade se revelam na linguagem de que o usam, é uma das características dos espíritos mais elevados, né? Ele tem uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem... Não é uma linguagem chula, né? É uma linguagem mais elaborada. Então, que esses espíritos tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, de conformidade com as ideias correntes. Então, o Kardec vai, né? Poxa, mas se a gente recebe informações dos espíritos esclarecidos, sobre inferno e purgatório, por que isso acontece? Como é que isso se dá, já que o Espiritismo diz que não existe um lugar específico de inferno e purgatório? Né? Kardec ia nos pontos bem interessantes, né? E vamos ver o que os nossos irmãos do plano espiritual responderam para a gente. É que falam uma linguagem, olha, que possam ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de lhes não ferir as convicções. Se um espírito dissesse a um muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Concebe-se. Aí Kardec vai e explica, né? Então, o que os espíritos disseram para a gente? Que os espíritos superiores, entendendo a nossa condição de ainda imperfeitos, de ainda com pouco conhecimento, levam isso em consideração na hora de nos responder. Então, eles vão procurar formas de esclarecer a gente sem derrubar determinadas convicções que nós temos de forma brusca. Porque eles sabem que a evolução não dá saltos. Ela vai aos poucos. Então, se eu faço de forma brusca, eu crio um choque. Eu crio uma contradição. E aí a coisa se complica. Então, eu vou devagarzinho convencendo, mostrando a verdade. Né? É uma forma muito mais cristã de fazer o aprendizado, né? De trazer a informação para a gente, né? Do que trazer um choque. Né? Por etapa, devagarinho. Por etapa, devagarinho, né? E nosso irmão Paulo está lembrando aqui, né? Para que a gente possa... Então, Kardec complementa. Concebe-se que assim procedam os espíritos que nos querem instruir. Como, porém, se explica que, interrogados acerca da situação em que se achavam, alguns espíritos tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório. Então, aí vem a segunda pergunta ainda. Lembrando, né, gente, que na semana passada teve uma observação que, numa troca de edição do Livro dos Espíritos, algumas perguntas mudaram de número. E a enumeração não bate.
Essa parece que é mais uma pergunta que Kardec fez, que não tem um número. Então, concebe-se que assim proceda os espíritos que nos querem instruir. Como, porém, se explica que, interrogados acerca da situação em que se achavam, alguns espíritos têm respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Então, foi mais uma pergunta que Kardec fez para esclarecer mais ainda a resposta anterior. Aí respondem os espíritos. Quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas. Para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Gente, a gente para pensar um pouquinho. Quando a gente conversa com uma criança, hoje as crianças já estão bastante espertas, né? Mas a linguagem que a gente usa não é a linguagem normal do adulto. A gente procura uma linguagem que a criança entenda. Por quê? Se a gente quer realmente conversar, a gente quer que ela entenda. Então não adianta eu usar uma linguagem que ela não entenda. Os espíritos veem isso claramente também na relação conosco. São espíritos muito mais adiantados que têm uma compreensão muito à frente. É muito simples, né? Quando nós conversamos com um engenheiro, né, resolvemos fazer uma reforma na casa lá e queremos levantar uma parede, tirar uma parede. Aí o engenheiro vai dizer para a gente que não pode tirar aquela parede, mas ele não vai explicar que aquela parede é uma parede estrutural, que faz parte da sustentação da casa, não sei, que são conhecimentos específicos, mas ele sabe que não pode. Né? Quando a gente conversa com um médico, né, a medicina é mais complicada, mas quando a gente conversa com o médico, ele não usa somente termos técnicos. Se ele usar só termos técnicos, nós não vamos entender. Ele tem que procurar traduzir esses termos para uma linguagem. Eles até usam alguns que eles gostam de... Faz parte do sofisma de algumas profissões. Um médico, advogado e algumas outras. Mas, vamos lá. Então, essa questão de usar a linguagem adequada é uma demonstração de que eu quero que você entenda. E por isso eu vou usar uma linguagem mais acessível, né? Acham-se num meio que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro. Essa a causa de alguns espíritos errantes, né, que estão na erradicidade, ou recentes encarnados, falarem como o fariam se estivessem encarnados. Inferno pode traduzir por uma vida de provações, extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. Purgatório, por uma vida também de provações, mas com a consciência de melhor futuro. Quando experimentas uma grande dor, não costumas dizer que sofres como um danado? Tudo isso são apenas palavras e sempre ditas em sentido figurado, né? No nosso dia a dia a gente fala de vez em quando, né? Pô, isso aqui está um inferno, né? A gente não fala? E não é aquele inferno de lá, mas a gente está dizendo que a situação está difícil, é complicada, né? Sim, mas esse sentimento de inferno que a gente tem, dos problemas, das dores, é uma condição psíquica até mesmo nossa, né? Sim, sem dúvida, porque ela não é ela não é real. Sim. Né? Ela está mais na nossa frente. Desencarna, a gente leva isso, por isso que a gente fala assim, purgatório, tudo purgatório, porque é a consciência da gente que vai... Então, você está lembrando bem, Sandra, né? A Sandra está aqui conosco, está lembrando bem que isso é uma questão que está ligada à nossa vida terrena, né? E na resposta ele colocou aqui para a gente, né? Alguns espíritos recém-desencarnados falarem como fariam se estivessem encarnados. Então, são as impressões ainda do espírito encarnado. Porque é aquilo, né, gente? Estamos evoluindo, mas ainda somos muito materializados. Ao desencarnarmos, não vamos deixar de ser materializados, vamos continuar pensando da mesma forma. Daqui a umas 10 encarnações, vamos estar muito mais espiritualizados, né? E aí, ao desencarnarmos, já vamos ter uma outra linguagem, já vamos ter uma outra interpretação, porque já estamos
10 encarnações mais lá à frente. Então, é essa a questão da diferença das linguagens. Então, vamos encontrar espíritos falando ainda uma linguagem muito terrena, muito materialista? Sim. São espíritos que estão num nível muito próximo do nosso ainda, e por isso usam esta linguagem. Tudo bem que os irmãos estão em casa, tranquilo? Alguma dúvida? Podemos prosseguir para a próxima questão? Ou vamos explorar um pouquinho mais essa? A questão do horário, gente, né? Nós fizemos a mudança de horário desde a semana passada, do dia 8, e continuamos começando às 18 horas, com a prece para os irmãos desencarnados, e passamos o estudo do Livro dos Espíritos, que começava às 19 horas, nós antecipamos para 18h30, 18h40, não ficou um horário fixo. Depende do desenvolvimento do trabalho da Giovana, né? Vocês têm, eu acho que vocês vão concordar comigo, que cortar a Giovana, interromper uma fala da Giovana, é uma perda inestimável para a gente. Né? Pessoal, aqui na mesa está todo mundo concordando, né? Que a gente não deve, de forma alguma, cortar uma fala da Giovana, porque as falas dela são altamente construtivas, elucidativas, são excelentes para todos nós. Então, não fechamos horários, né? A gente até dá uma cobrada nela, botamos um reloginho aqui hoje para lembrar e tal. Também, se deixar, ela vai embora, né? Mas a gente tem que ir administrando. Tá? Então, mudamos o horário, começa às 18 horas o trabalho com a Giovana, termina às 18h30, 18h40, alternando, né? Céu e Inferno, que vai ser na próxima semana, e Prece para Desencarnados, que foi hoje, né? Vai alternando. E 18h30, 18h40, começamos o estudo do Livro dos Espíritos. Nós tínhamos uma forma de desenvolver que a gente fechava uma questão e aí entendemos que vamos deixar em aberto, né? Vamos fazer de acordo com o desenvolvimento. Né? Deixa fluir. Então, se for uma, vai uma. Se precisar forem 2, 3, vão 3, 4. A gente vai até onde der. Tá? E encerramos às 19h30, que o nosso estudo também não termina. Às 19h30 nós começamos outro estudo, esse estudo reservado apenas para os médios da casa, que vai até 20h30. E essa mudança toda é por uma questão de segurança, tendo em vista como os ambientes andam muito agitados, né? Então, a gente, para também não ficar exposto, estamos terminando um pouquinho mais cedo, ao invés de terminar às 21h30, como fazíamos antes, tá? É só um esclarecimento aí para vocês. Bom, então, podemos passar para a próxima pergunta, que é a 1015. Já vou passar aqui, vamos lá. Vai. 1015. Kardec pergunta, né? Lembrando que essas questões foram todas as questões que Kardec apresentou aos médiuns, né? A espiritualidade, e a espiritualidade, através de vários espíritos, respondeu a vários médiuns. Kardec pegou esse trabalho todo, né? Viu aonde coincidiam as respostas, se elas coincidem, são verdadeiras, vêm de uma única fonte, né? Então elas coincidem. E aí são os livros que Kardec, é a codificação espírita que Kardec nos apresenta. E aí a pergunta de Kardec: o que se deve entender por uma alma a penar? Né? E a gente fala, né? Tem uma alma penando, né? Uma alma a penar, né? A gente fala alma penada, né? A gente usa muito isso, né? E Kardec, já sabendo do nosso dia a dia, né? Olha que já tem 160 anos quase, né? Continua falando mesmo. E continuamos falando, né? O Paulo está lembrando. O que se deve entender por uma alma a penar? E aí os espíritos respondem: uma alma errante, lembrando que errante é quem está na erraticidade. Esse errante não quer dizer erro, tá? Errante é quem está na erraticidade. O que é estar na erraticidade? Está desencarnado, está no mundo espiritual, não está mais no mundo corporal. Uma alma errante e sofredora. É uma alma que está no plano espiritual e sofrendo, incerta de seu futuro
e a qual podeis proporcionar o alívio que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco. Então, o que é que nós temos aí? É um espírito que está no plano espiritual, mas ele está desorientado. Sofredor, por quê? Por causa das vibrações, da faixa vibratória em que ele se encontra enquanto ele permaneceu a maior parte do tempo e no momento que desencarnou. Então, está desorientado, está perdido. E nessa faixa vibratória, ele tem dificuldade até de ver os espíritos que tentam socorrê-lo. Porque o tempo todo eles estão tentando socorrer a gente. Mas, às vezes, a nossa vibração é tão diferente que a gente não consegue vê-los. Né? Então, mas a nós, encarnados, eles conseguem ver. Com certeza. Por quê? Nós estamos muito mais próximos deles. E aí, eles vão se comunicar conosco, né? É o que ele diz aqui, que muitas vezes solicita vindo convosco. Porque a gente ele está vendo. Às vezes até à noite. Oi? Deitado, dormindo, eles se comunicam. Sim, à noite, durante o dia. E aí, Qualquer hora. para ele não tem questão, tá? Som. Então, acho que a resposta é bem clara para a De repente, gente. do nada, voa alguma coisa de casa, assim, uma maçã que vai pular lá para o outro lado. Pode ser, né? Que a gente vê um vulto, alguma Cai coisa. da panela, você não sabe como. Um barulho, de manhã, de tarde, de noite. Mas tem várias manifestações que acontecem, né? Mas olha só, uma coisa importante, gente. Esses espíritos, eles não são maus, tá? Então, a primeira coisa, eles estão perdidos, eles estão desorientados, eles estão em sofrimento. O que eles querem, precisam, é de ajuda, de amparo. Né? Então, eles vão chamar a atenção das mais variadas formas. Né? Mas é um pedido de ajuda. Né? É um pedido de ajuda. Eles estão querendo se mostrar para a gente numa situação, né, ruim. Se alguém se apresenta numa situação ruim, está querendo ajuda. Está pedindo ajuda. Por isso é bom a gente fazer o culto no lar. Né? Por isso que é ótimo, né? A Sônia está lembrando, por isso que é ótimo, que é importantíssimo que a gente faça o culto no lar. Faça o evangelho no lar. Né? Nesse momento do evangelho no lar, aqueles irmãozinhos que estejam próximos da nossa casa vão estar participando conosco daquele evangelho, né? O evangelho deve ser feito em voz alta ou em voz baixa? Mais alto. Voz alta. Por quê? Para que eles possam ouvir. Os espíritos mais esclarecidos precisam que a gente faça em voz alta? Não, não precisa. Mas por que eles pedem? Para que esses irmãozinhos possam também ser ajudados. E aí, nesse momento em que a faixa vibratória deles muda, por causa da prece, da oração, os espíritos que vieram participar do Evangelho podem atendê-lo, podem socorrê-lo. E aí, nesse momento que ele levantou a faixa vibratória, subiu, ele elevou a vibração dele, eles podem ser recolhidos, podem ser encaminhados para algum lugar. Muito bem lembrado, Sônia. Obrigado. Tá? Então, a importância do Evangelho no lar, fantástica. Não, Tá foi fazendo? para mim, isso foi para mim. Eu cheguei aqui no sábado, eu fiz pelo GEPAR em vídeo, né? Mas eu tenho que fazer em casa em voz alta. Sim, é importante que a gente faça. Não, sim, mas eu ainda não fiz em E outra casa. coisa, Sabe? no atual momento do mundo, né, o Espiritismo pede que a gente faça pelo menos uma vez por semana. Né? No atual momento do mundo, não é problema nenhum a gente fazer 14, 21 vezes. Né? Vai ser igual aquela pergunta, né? Devo perdoar 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Quantas vezes a gente deve fazer o Evangelho no lar? Quantas vezes a gente entender que precisa? Eu li uma questão muito importante. Se o nosso coração está em paz, é que está certo. Então, fazer o Evangelho no lar, deixa o coração em paz? Se deixa o coração em paz, faça. Faça quantas vezes for. Quantas vezes você quiser ter o coração em paz. Né? Essa questão remete a gente à questão 664, né? E a gente vai lá na 664, vamos ver o que está escrito na 664. O que é a questão 64? Tá aí, para o pessoal que está aqui na tela. Tá? Será útil que oremos pelos mortos, pelos espíritos sofredores?
E, neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar o sofrimento? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Então, a pergunta, né? É útil que a gente ore pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Sim. Neste caso, pode as nossas preces proporcionar alívio e abreviar sofrimentos? Tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Nós já demos aqui, Kardec tem uma hipervalorização da nossa prece, né? Mas vamos ver o que os espíritos respondem para a gente. A prece não pode, por efeito, mudar os desígnios de Deus. Então, os espíritos também entenderam que Kardec valorizou demais, né? Já queria mudar os desígnios de Deus. Não. Mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio, porque recebe, assim, um testemunho do interesse que inspira àquele que por ela pede, e também porque o desgraçado, e aí desgraçado, aquele que está em sofrimento, tá, gente? Sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o sofredor ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. É que a gente, quando ele bota desgraçado, é que entra muito a questão do sofredor, mas lembrando que a gente é sofredor em consequência de algo que fez. Sim, da desgraça. Caiu Que em vem, desgraça. isso, caiu e bem lembrado. Desgraçar. Com graça e sem a graça. Sim, ótimo. Desgraçar. Opa, a Sandra melhorou ainda mais a questão. O desgraçado é que caiu em desgraça, né? Então, você fica mais... Ausência da graça. Ausência da graça, ótimo, melhorou. Então, concita aquele que caiu em desgraça, né? Ao arrependimento, ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Nesse sentido, é que se ele pode abreviar a pena, se por sua parte, né? Se ele muda, né? Ao desejo de fazer o que for necessário para ser feliz. Então, se eu vou mudar, se eu vou fazer alguma coisa, já começo a caminhar na direção certa, já começo a aliviar, começo a caminhar na direção da graça, começo a aliviar aquele motivo do meu sofrimento. Nesse sentido, é que se ele pode abreviar a pena. Se, por sua parte, ele secunda a prece com a boa vontade, né? Então, se ele pega a prece e dá seguimento com a boa vontade de corrigir, melhor ainda, entrou no caminho do bem. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, olha aí, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperança. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos deste modo que culpados vos tornaríeis, se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam de vossas preces. Então, a pergunta 664, devemos orar pelos mortos, pelos espíritos que caíram em desgraça? Sem dúvida nenhuma, né? Porque é mais uma energia positiva que a gente passa para eles, que pode ajudá-los a mudar o sentido da caminhada deles e buscarem o esclarecimento. Que ótimo. Questão 1016. Eu esqueci de tirar um banner aqui. Deixa eu ligar esse banner que está rodando aqui. Questão 1016. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Falou de inferno, falou de purgatório e céu, né? Que sentido se deve entender a palavra céu? Eu acho que pelo resto a gente já está entendendo um pouquinho, né? Pelas questões anteriores a gente já está entendendo um pouquinho, né? Julgas que seja um lugar como os Campos Elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Não. Pronto. Né?
Esse é o senso, né? Esse é que a gente imagina, né? Imagina que seja Vamos um lá. espaço geográfico. Um espaço geográfico onde a gente vai ficar na vida contemplativa, né? Tocando harpa, né? Violino, tudo isso. Né? Então, essa é a ideia que nós normalmente temos. Olha só, gente, o Consolador é fantástico, porque ele vem esclarecer a gente do que é a verdadeira vida, que é a nossa vida espiritual, né? Então, para a gente não chegar lá e ficar decepcionado, ele vem e esclarece a gente. Não, não é isso. É o espaço universal. Está no universo. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, sem as angústias peculiares à inferioridade. Então, gente, o que ele falou? É o universo, qualquer espaço, mas o que o transforma em céu? As vibrações dos espíritos mais evoluídos, mais esclarecidos. A própria vibração do próprio espírito. Dos espíritos que estão ali, Ele mesmo. né? Então, o que a gente está vendo? Não existe um local geográfico. Existe a energia que é emanada pelos espíritos que estão num determinado local. É aquele negócio, você se coloca onde você vibra, o seu pensamento, E o seu fluido. A Sandra está lembrando que é a questão agora da sintonia. Sim. Então, naquele ambiente, nós vamos encontrar vários espíritos numa mesma faixa vibratória. Se essa faixa vibratória é elevada, o ambiente passa a ser um ambiente elevado. E aí nós temos o céu. Então, naquele momento, naquele local ali, nós temos o céu. Se aqueles espíritos saem dali e vão para outro lugar, o céu vai com eles para outro lugar, porque esse céu, essa vibração está dependendo de quê? Dessa energia deles. Então, nós vamos encontrar colônias espirituais de espíritos muito elevados. Essas colônias espirituais, elas têm uma vibração muito elevada. Pode-se dizer que dessas colônias, poderia-se equivocadamente chamar essa colônia de céu, né? Ela está no céu pela vibração daqueles espíritos que estão lá. Bastante Mas todo mundo elevado. quer ir para o nosso lar, a gente tem umbral, né? Sim. Então vamos mudar a frequência pensante aí para ir para o nosso lar. Né? Se queremos ir para o nosso lar, né? E lembrando, né, no outro dia, foi a Sônia que fez um comentário para mim, né, de uma publicação espírita que falava que sobre o Brasil nós temos 86 colônias espirituais. Uma delas é o nosso lar. É sobre o Brasil. Que está em cima do Rio de Janeiro, Sim. né? São 86 colônias espirituais, né? Quer dizer, então, nosso lar é uma das 86, né? Aí a gente fala assim, eu quero ir para o nosso lar, mas será que o nosso lar é a melhor das 86? A gente nem sabe, né? Então, vamos, né? Ainda está Vamos... na faixa vibratória, ainda meia umbralina, né? Todas elas, né, para estarem... Um espaço superior. Né? Não, ainda É não. um pouco melhorado do que a Terra. Sim. Não, olha, gente, se está ligada à Terra, Terra é o mundo de quê? De espíritos imperfeitos. Fica logo acima Então, as da vibrações cidade, não de são Campos, maravilhosas. Rio de Nós Janeiro. não, se você Né? estiver no nosso lar, você vai voltar muito. Então, ficou bem claro para a gente. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários dos irmãos que estão em casa, para ver se tem algum comentário que eu tenho que abordar. O Schwartz trabalha nessa A Leonilda lembra aqui. Bem pensado. Leonilda Duarte lembra que a gente não, o que o mestre falou, né, não abandonará nenhuma de suas ovelhas, provavelmente referindo-se à questão anterior, sobre orar pelos que caíram em desgraça e pelos mortos, né? Estamos no céu neste momento, nesta energia maravilhosa, sem dúvida, Leonilda. Essa vibração que nós fazemos é uma vibração positiva do bem. Isso, nesse momento, está gerando... E olha que interessante, né? Não são lugares físicos, porque nós estamos em lugares diferentes. Né? Cada um desses lugares, nesse momento, se torna um ambiente altamente positivo, se assemelha ao ambiente do céu.
né? Que nós entendemos por céu, por um ambiente, né? Não vai E muito, você vê que não é um espaço físico ele não específico. vai né? muito longe, basta você no dia. Às vezes você acorda bem, coisa e tal, daqui a pouco você sai para trabalhar e encontra um sem graça, um que caiu em desgraça, e você vibra às vezes dentro daquilo. Sim. Então você sai do teu céu e passa para O inferno do outro. E assim sucessivamente. A Sandra está lembrando, né, que o Espiritismo nos chama a atenção do orai e vigiai, do vigiai e orai. Né? Por que que isso é importante? Não esqueçamos que nós estamos num mundo de espíritos imperfeitos e nós já temos algum conhecimento sobre a questão das vibrações. Mas no dia a dia nós passamos por muitos irmãos que não estão nem aí com essa questão. E aí, despreocupados, estão numa faixa vibratória ruim. E se a gente der bobeira, que é muito fácil, a gente entra na faixa vibratória dele. Então a gente sai do nosso céu para entrar no inferno de alguém, né? Então isso é muito importante que a gente esteja atento. Luiz Carlos coloca uma observação. Além das próprias colônias, tem as casas transitórias que ela anda no espaço todo, ela não é fixa, ela é itinerante. Tem as casas transitórias no espaço espiritual. Sim, a gente está falando de colônias. Eles não são fixos. O André Luiz teve uma importante missão de mostrar para a gente como as coisas acontecem no plano espiritual. Esses são os livros que ele escreve para a gente. Um deles é o Nosso Lar, que ele trouxe para a gente uma ideia de colônia, que não é a totalidade das colônias. Aquilo ali é uma ideia de uma colônia. São muitas colônias, inclusive a Giovana está lembrando que algumas colônias não são fixas, elas são itinerantes, elas se deslocam em termos de posicionamento. Tá? E o Luiz chamou a atenção aqui, devem existir milhares de colônias espirituais. Sem dúvida nenhuma, Luiz. Olha só, quantas cidades existem na Terra? Quantas? Quantas cidades existem na Terra? Todas elas habitadas, né? Olha só, imaginemos que no plano espiritual nós temos 4 vezes mais espíritos. Então nós precisamos de 4 vezes mais colônias do que nós temos cidades na Terra, para poder dar conta de toda a população de espíritos que estão, né? Um quinto está na Terra, encarnado, 4/5 está na erraticidade. Então, temos muitos espíritos por aí ainda. Então, sem dúvida. Criados, né? Oi? Fora os criados ainda que estão. Não, lembrando, sem contar que esse número não é um número estável, né? Não é um número constante. Por quê? Alguns espíritos estão evoluindo e estão se ligando a outros orbes, né? Deixam de fazer parte do conjunto da Terra. A gente não pensa na Terra exclusivamente, a gente tem que abrir, né? Porque é muito maior, exatamente. Né? Não se resume ao nosso planeta, é o universo que nós estamos falando. Tá? Vamos em seguir, então, questão 1017. Não dá tempo? Tá. Só essa. Tá bom, já me lembraram aqui, nossa amiga aqui, mandando a gente aqui, controlando, a gente já botou o relógio na minha frente. Isso é bem grande. Tá certo. Alguns espíritos disseram estar habitando o 4º, o 5º céu, etc. O que querem dizer com isso? Poxa, parece até que a gente leu antes, né? A gente começa a tocar nos assuntos, né? A gente é induzido, né? Aí o que os espíritos responderam para Kardec? Perguntando-lhes que céu habitam, é que formais ideia de muitos céus dispostos como os andares de uma casa. Eles então respondem de acordo com a vossa linguagem. Mas por essas palavras, 4º e 5º céus exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Desculpa, não é uma pergunta. Então, deixa eu voltar aqui.
Mas por essas palavras, quarto e quinto céu, exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraça, se caiu em desgraça, dirá que sim, porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Né? Caiu em desgraça, vendo? Lei de causa e efeito, né? A relação permanente. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria estar no Tártaro, né? Que é uma outra expressão. O mesmo ocorre, uma mesma palavra na expressão, o mesmo ocorre com outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, e etc., que apenas são alegorias, né? Essa palavra, né, a gente tem que entender que ela está muito presente para que a gente possa entender determinadas coisas. Né? São feitas alegorias, né? São coisas que tentam demonstrar, mas usando um sentido diferente, aquilo que a gente precisa entender. São alegorias usadas por alguns espíritos, quer como figuras, quer algumas vezes por ignorância da realidade das coisas e até das mais simples noções científicas. Então, eu acho que ficou bem claro para a gente que, na verdade, a coisa é muito mais simples. Nós falávamos no começo que o espiritismo é muito simples, a Giovana falava, né? Então, quando a gente fala assim, né, de terceiro, quarto, quinto céu, é até complicando as coisas. Não, na verdade, não existe nada disso. O céu é uma condição que nós alcançamos em função da nossa vibração, assim como o inferno, né? Também é uma condição que nós alcançamos também por causa da decorrência da nossa vibração. Continua Kardec. De acordo com a ideia restrita que se fazia outrora dos lugares das penas e das recompensas, e sobretudo de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que o firmamento formava uma abóbada e que havia uma região das estrelas, o céu era situado no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar mais alto dos céus, ser precipitado nos infernos. Pois que a ciência demonstrou ser a Terra apenas, entre tantos milhões de outros, um dos menores mundos, sem importância especial, né? Deixando de ser o centro da Terra para essa realidade, para essa constatação, que traçou a história da sua formação e descreveu a Constituição, que provou ser infinito o espaço, não haver alto nem baixo no universo. Teve-se que renunciar a situar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares inferiores. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe fora designado. Estava reservado ao Espiritismo dar de tudo isso a explicação mais racional. Olha, lembrando, uma fé raciocinada, uma fé baseada na razão, no entendimento. E aí a ciência mostrando para a gente o que é o universo, para que a gente possa ajustar o entendimento de céu, inferno, de cima e de embaixo. Que legal. Mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora para a humanidade. Pode-se assim dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. O purgatório, achamos-lo na encarnação, nas vidas corporais ou físicas. Gente, quanto mais eu leio Espiritismo, mais eu me apaixono. Nós estamos purgando todas as nossas dívidas. Quando a gente reencarna, a gente purga. Isso é um sofrimento terreno. Faz parte. Aqui não é nada mais de rosa. Para o nosso nível de evolução. Sim. Né? Então, no nosso nível de evolução, de espíritos, ainda imperfeitos, porque não seremos imperfeitos para sempre, né? Estamos evoluindo. Nós ainda temos muitas questões pendentes, dos nossos vícios, nossos maus hábitos, nossas dívidas do passado, e isso tudo, pela lei de causa e efeito, traz para a gente
o sofrimento nesse momento. Que legal, muito bom, gostei. Próxima semana continuaremos com o estudo com a questão 1018. Então, foi até a 1017, deixa eu me anotar aqui, senão depois eu me perco. Então, quero agora agradecer a participação de todos. Deixa eu ver uma vez, já posso dar uma mudadinha aqui. Puxa essa câmera para mim. Nós estamos ajustando a questão de imagem, mas acho que aqui ninguém está muito preocupado com direito de imagem, não, né? Então, essa é a nossa composição hoje da nossa mesa de estudo, né? Temos mais a nossa irmãzinha que está ali atrás escondidinha lá. Ela se esconde lá, mas eu não deixo ela escondida, não. A Elzinha. E isso é o nosso estudo de hoje. Agradecemos aos irmãos que estão em casa conosco, participando do estudo. Muito bom contar com a participação de vocês. Como foi lembrado no estudo de hoje, é importante que o nosso céu se estenda. E ele se estendeu nessa noite, né? Na nossa faixa vibratória, as nossas ligações pelo nosso pensamento, pelas nossas intenções, pelo nosso estudo, fizeram com que o nosso céu tivesse uma parte aqui, uma parte na casa de cada um de vocês, para que a gente pudesse ter um momento de amparo, de fortalecimento e de ajuda para aqueles irmãozinhos. Porque nós não estamos sozinhos, não. Mesmo na casa de vocês, hoje, tem irmãozinhos participando do estudo também, gente, tá? Então, tem irmãozinhos, como já sabe, no plano espiritual, né, nossos amigos espirituais, já sabem, fulano hoje, Leonilda hoje vai entrar no estudo às 18 horas. Então, alguns irmãozinhos vão ser levados para junto da casa da Leonilda, amparados, acompanhados, isso não vai fazer mal nenhum a Leonilda, nem a sua casa, porque eles vão estar amparados por amigos espirituais, para que eles participem do estudo com a gente, assim como nós fazemos no Evangelho no Lar, tá? Na verdade, acaba sendo um outro evangelho, outro culto no lar, os nossos estudos, né? Porque é um momento em que a espiritualidade já sabe que nós vamos estar ali no momento do nosso céu, né? De nós trabalharmos o nosso céu. Agradecemos todos aqui e vamos à nossa prece de pausa. Ou vamos cantar? Vamos cantar, né? Gostamos de cantar para a gente encerrar. Deixa eu ver aqui. Vamos cantar, que a gente... Como a gente diz, né? Quem canta... Seus males espantas. Então, a gente eleva a vibração e a gente atrai boas vibrações. Reza 2 vezes também, né? Então, vamos lá. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida conduz-nos ao bem, na alegria e na dor, seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. E agora, lembrando nossa irmã Celira Pinto, né, agradecendo essa luz que nos ilumina. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre faz.
nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Aos nossos irmãos, desejamos uma boa noite. Lembrando que na sexta-feira, às 19h30, nós temos a nossa reunião de assistência espiritual presencial e às 20 horas Boa a noite. transmissão. Obrigado pelo acolhimento. Uma boa noite. Sexta-feira, né? Sexta-feira agora. Que horas? Sexta-feira. 7h30.